volume, considerando o marco regulatório atual, né, de 5 hectômetros e meio, né, 5.200.526 mil metros cúbicos acumulados, tá? E ele está e vai estar no vermelho, tá? Porque não entrou água do PIS e nem choveu. Imagino que não chova daqui para dia 30, né? Então, no estado hidrológico vermelho, toda vez que o volume atingir a cota abaixo de 398 metros e 16 centímetros, aí tem que ter restrições de uso, né? Então, aqueles 100 litros por segundo do entorno, nessa condição, é autorizado no máximo 25, né? E dos usos jusante, dos 220, o máximo, dependendo só da água do reservatório, teria que ser reduzido a 55 litros por segundo, né? No máximo 25% daquela quantidade que está prevista na sua outorga, que está prevista no marco regulatório, né? Na condição ideal, que é quando ele está no verde, né? E a perenização a jusante, que são 280 litros, também no máximo 70, ou seja, na condição que está, o entorno poderia captar 25 litros por segundo e liberado a jusante 125 litros por segundo, né? Que é o máximo de vazão. Mas isso ainda depende do que a gente discutir e alocar, né? Se vai ter ou se não vai ter água do PISF, tá certo? O primeiro cenário que está aí em azul é o cenário sem o PISF, ou seja, não entra água nenhuma esse ano, como não entrou praticamente nada, embora esteja aprovado no PGA, tá certo? E também não entrará nada ano que vem, ou seja, o cenário mais pessimista possível. E também, no sentido nesse cenário, a gente colocou aquela condição que também não tem afluência, a gente sempre faz o cenário, a projeção mais negativa, ou seja, chuva zero, tá? Então, aí a gente entende que daqueles 100 litros por segundo do entorno, 10 litros por segundo seriam suficientes para atender aqueles usos prioritários, ou seja, dessedimentação humana e animal no entorno, né? E os 70 e a água que está acumulada hoje no reservatório, ela já está abaixo daquele acordo que vocês mencionaram aí de 7, 10, 6 hectômetros, né? E está acima ainda do limite da pesca, né? Então, a liberação de uma, duas liberações aí, se acontecesse, né? Ela não ia resolver o problema e não ia garantir continuidade da produção, né? Que no máximo 2 meses aí essa água é consumida toda, né? E não dá para fazer uma terceira liberação, e além de comprometer a pesca, né? Se ela acontecesse. Então, esse é o cenário mais pessimista que tem, e garante só abastecimento para usos prioritários no entorno, nada para jusante, tá certo? Aí fizemos, como apresentamos ano passado também, um cenário 2, que é com o PISF 2021, né? No ano passado, o que a gente fez? A gente acumulou toda a água que deveria ter sido entregue de abril até dezembro e concentrou ela de julho até dezembro. A experiência mostrou que isso não sensibilizou nem a PAC, nem governo de estado, nem Codevasf e nem Ministério do Desenvolvimento Regional. Por quê? Porque não liberaram a água, né? Não houve essa concretude, né, da afluência do PISF, né? Só aquele tantinho lá que a gente viu de 2,6 hectômetros, né? Perante lá os 20 tantos que a gente tinha encomendado, né? Para o mesmo período. Então, a gente colocou, então, nesse segundo cenário, com a afluência do PISF, ainda que ele não esteja lá em cima no estado hidrológico verde, que teríamos a demanda total atendida do entorno, tá certo? A questão do desnível da água em relação à propriedade é outra história, não é o caso aí que a gente está discutindo agora. Mas a água estaria assegurada para ela ali, né? Como fazer ela chegar do nível do reservatório até lá em cima, aí não é uma questão que a gente interfere, mas é lógico que ela tem relevância, né? Então, seria para manter o reservatório de forma que ele consiga atender continuamente 100 litros por segundo em torno, os 500 litros por segundo, que são 220 dos usos ajusantes, né? Mais 280 de perda em trânsito, tá certo? E mais ainda, 40% da primeira fase do PISF, que a gente falou, que é aquele cadastro que a prefeitura fez aí anos atrás, foi base para a gente projetar isso aqui, tá certo? Então, daria, então, com liberação de jusante, juntando essas três linhas aqui, ó, os 661 litros por segundo que a gente alocou no ano passado, tá certo? O mesmo valor do ano passado, que entrou na programação, né? E para a segunda etapa do PISF, né, a gente nem completa a primeira etapa, que seria 100%, né?
E não tem nada da segunda etapa ainda, porque não existe essa segunda etapa ainda, ou seja, não tem área implantada o suficiente para ter uma demanda maior de água. Tá? Então, em resumo, seria, no caso do entorno, só com a água que está prevista de ser entregue, já aprovada, né, no PGA 2021, então seria 640 litros por segundo de junho desse ano agora até dezembro desse ano e nada no ano que vem. Tá certo? Com um detalhe que no entorno, embora a gente saiba que não tem uns 100 litros por segundo implementado lá de captações, né, esse volume não dá para atender 100% da demanda do entorno, porque além do reservatório estar lá embaixo, né, que praticamente dificulta, a gente reservou de janeiro até maio do ano que vem 10 litros por segundo, do mesmo jeito que a gente reservou no cenário 1, para garantir os usos prioritários, tá certo? E o terceiro cenário, aí é aquele cenário mais amplo, como foi vocês aprovaram no ano passado, né? E serviu de base para a encomenda do Estado junto ao governo federal. 100% da captação do entorno permitida, ou seja, 100 litros por segundo, sem interrupção, ao longo dos 12 meses. Né? Na verdade, nós projetamos até o final do ano que vem, tá? 661 litros por segundo, né? Dessa fase dos usos no jusante, né? Ou seja, 661 litros por segundo para atender as perdas e os usos já consolidados, tá certo? Que corresponde ao quê? A 640 litros por segundo, que já está aprovado de junho a dezembro, tá certo? Então, nós não fizemos aquela jogada de acumular o volume de janeiro até maio, né? Que não foi entregue, não, porque se não entregou nem o específico do mês, quem dirá, né, o que a experiência mostrou para a gente que não houve esse compromisso de liberar essa água que foi definida, né? E foi aprovada no PGA. E aí, para o ano que vem, como eu falei com vocês, né, nós incluímos uma perda em trânsito, tá certo? E aí a demanda tinha que ser maior para manter o reservatório acima da cota de pesca até o final do ano, né? Então, essa vazão, em vez de ser os 640 litros por segundo, ela pulou para 864, porque senão não dá conta de atender a vazão até o ano que vem. E como o PGA era para os 12 meses do ano seguinte, a gente tem que definir agora, mesmo que ultrapasse o período da nossa alocação, que se encerra em maio do ano que vem, a gente tem que encomendar desde já a água até o final do ano que vem. Senão, fica aquele buraco lá, né, sem garantia de água para o ano que vem, como tem alguma expectativa ainda para esse ano. Tá ok? Aí, no gráfico, tem a tabela repetida aqui na parte de cima. Está um pouco forte aí, porque o reservatório, a gente pegou só a parte de baixo dele para dar um destaque nas três projeções dos três cenários, né? No final do mês agora, a expectativa é que a gente tem em torno de 5,53 hectômetros, né, no final de maio, tá certo? O cenário 1, que é essa linha amarela de cima, sem o PISF, ou seja, se usar só os 10 litros por segundo e mais evaporação que vai acontecer, querendo ou não, o reservatório vai esvaziar conforme essa linha aí, tá? Aí em maio do ano que vem, a gente teria 1,25 hectômetros, tá certo? Então ia gastar mais evaporando do que consumindo de fato, né? E se tivesse consumo aí projetado de 10 litros por segundo, tá certo? Então teria esse valor aqui, ó, daqui a um ano. No cenário 2, que é com PISF só esse ano, com 640 litros por segundo que já estão aprovados, né, é o cenário dessa linha preta, que ela começa aqui no 5,53 e ela coincide com a linha azul até novembro desse ano, tá certo? Aí em novembro teria a novembro, cenário 2. A gente teria afluência até dezembro, tá certo? Só que em novembro já não pode mais liberar água para jusante, porque se ele fizer uma liberação ainda, aí você não teria nem essa água que vai garantir a pesca no final de maio que vem. Então, essa subida aqui, ó, aqui ainda teve afluência em dezembro, mas essa água que entrar em dezembro seria só para garantir a evaporação e o uso mínimo do entorno do reservatório, aqueles 10 litros por segundo,
de janeiro do ano que vem até maio do ano que vem, tá certo? E o terceiro cenário é a linha azul, né, que ela cobre aqui nesse primeiro segmento dela. Né, começa também com 5,53, está por cima da linha preta, que estão coincidindo aí, tá? Aí, quando chega em dezembro, e esse cenário considera o quê? 640 litros por segundo até dezembro, que aí tem uma inclinação da reta aqui, tá certo? E aqui ela fica constante, mais ou menos na cota de 75 mil metros cúbicos, né? Na cota 391, que é aquela cota mínima para pesca. Então, o volume que fica aí, teoricamente, ele garante uma produção mínima de pesca, porque mantém o espelho de água lá de acordo com o cadastro que foi passado para a gente, o levantamento lá da época, tá certo? A água que evapora e a água que é liberada para jusante e a captada no entorno são compensadas pela liberação do PIS em 2022, numa vazão de 864 litros por segundo, mas a cota é mantida lá embaixo, né? Obviamente, né, que um cenário que não satisfaz muito essa questão da cota lá embaixo para os usuários do entorno e o pessoal da pesca fica desconfortável também com essa situação, mas pelo menos garante que a cota do reservatório vai estabilizar nesse nível aí. Caso aconteça uma afluência natural, chuva, né, obviamente o esperado vai reverter, né? Essas três opções aí, se tiver uma recarga, e vai lá para cima, né? E aí o regime de liberação muda, né? A autorização para o entorno volta a ser plena, tá certo? E aí a situação é outra, mas a gente projetou aí sem considerar com água de chuva, né? Obviamente sempre chove alguma coisa, a gente espera que chova bastante esse ano, tá? Então, esses são os três cenários que a gente preparou para antecipar as discussões. Então, nesses dias, até sexta-feira, é importante que vocês discutam entre si, tá certo? Se tiver alguma alternativa, além desses aí, né, o próprio Zé Giovanni indicou aí que para ele seria ideal que a cota fosse mantida lá em 10 hectômetros, ou teve momentos que foi definido que seria 7, né? E a gente tentou praticar junto com o Consul aí, para tentar limitar isso em 6, mas a gente chegou em 5,5, já está um pouquinho abaixo disso, para garantir, no caso, então, as outras atividades do entorno e a pesca com menos risco, né? Minimizar o risco delas até o final do ano que vem. Tá certo? Então, a palavra está aberta. E aí eu só queria mesmo que alguém fizesse alguma consideração breve, né? Quem fosse falar, para que a gente já deu meio-dia e 34, e eu tenho outra reunião daqui a 2 horas, e tem que terminar de preparar ela e ainda dar um jeito de almoçar. Ô, Cristiano, eu queria só fazer um pedido que a gente tentasse, na reunião de sexta-feira, fosse mais um pouco, porque a metade do pessoal já foi embora quase, né? De bem 30 que tinha, só tem aqui uns 17 ou 18. Já está ficando para 1 hora, né? Uhum. Mas a gente agradece aos que permaneceram, né? E vamos lá. Tá certo. Aí, Ricardo, vocês têm essa apresentação aí com vocês? Aí tem a oportunidade de discutir aí com o pessoal da planejamento da prefeitura, né? A PAC analisar também previamente as possibilidades aí, os demais usuários do entorno, o pessoal da pesca, tá certo? E os demais interessados aí, Denox, né? Analisar essa situação, né? E é o que está posto, né? Reflete mais ou menos o que aconteceu no ano passado, tá certo? E aí, agora avaliar se isso aí está razoável, entende planejamento, se a gente considera mais alguma situação, né? E depois disso a gente finaliza o termo de alocação de água na próxima sexta-feira, redefine a questão da comissão de alocação, né? Que normalmente é o Consul que cumpre esse papel, e reitera os compromissos necessários, né? Para ter um bom andamento na alocação, né? E um bom resultado dela. E define prazos, compromissos, né, como é o padrão dos termos de alocação de água. Tá ok? Ok. Mais alguém quer fazer alguma consideração final? Cristiano, é só dentro desses 3 cenários que a gente vai discutir. Esse terceiro cenário, pelo que você colocou, ele deixa ela num limite lá embaixo. Porém, nós sabemos também que a coluna d'água, quando ela baixa bastante,
a dificuldade desse volume atender também ajudante da maneira que tivesse um volume maior. De repente, se pudesse ter um quarto cenário, onde a gente pudesse pensar num volume maior que ficasse na barragem como limite, seria também interessante, porque na hora que for atender a jusante, a gente sabe que essa água chega bem mais rápido. Entendi. Eu concordo com você, Murilo. Só que aí a gente colocou os cenários todos considerando sem chuva nenhuma, tá certo? Ainda que tenha né, a expectativa e a vontade é que chova bastante, que o reservatório sangue, mas é essa situação. Por outro lado, embora você tenha razão, né? Aí o pessoal da pesca te agradece, o pessoal de jusante te agradece, o pessoal lá de montante também te agradece, né? Se isso aí for viabilizado. Mas, por outro lado, quando você mantém o reservatório mais alto, quanto maior o espelho d'água dele, maior o volume perdido por evaporação, né? Então, em termos, pensando nesse aspecto de aproveitamento da água, mantendo na cota mais baixa, desde que tenha garantia de que a água vai estar sempre entrando, né? Você vai ter uma perda por evaporação menor. Esse é o parâmetro, o motivo da gente ter alocado, proposto esses cenários com esse nível mais abaixo. Sempre acima da cota de pesca que a gente define no marco regulatório, tá certo? Mas como normalmente chove, né? Se a programação aí do PIS for atendida, né? E até aquele momento, e qualquer afluência que acontecer, aí a realidade muda, né? E aí o cenário é outro. Mas é uma condição também que a gente pode ver, né? Só que, entenda só, atender o essencial pelo PISF não aconteceu, né? Pedir para eles encomendar uma quantidade de água acima da cota, para manter a cota mais alta, eu acho pouco provável, né? Comparado com o que aconteceu. Pode ser que tenham consciência e revejam esse posicionamento aí e de fato, atendam as demandas, né? Não, eu entendo. O que eu quero colocar, que é interessante a gente ver o cenário. Agora, a gente tem algo que é mais urgente, eu não sei se caberia daqui para sexta a gente também discutir isso, porque a gente não foi atendido no primeiro termo de alocação, muito menos no segundo. E nós precisamos, com uma certa urgência, até para se manter alguma coisa, o que é que poderia se fazer nesse ano ainda, para que realmente seja... Por isso que a gente precisa aí do pessoal da APAC, do pessoal da Secretaria de Recursos Hídricos, que se coloque nesse sentido, porque ficou parecendo, dentro desse período, que foi, talvez, faltou a presença do Estado nesse sentido de garantir que realmente isso fosse cumprido. Apesar que a gente sabe da dificuldade que se tem com o governo federal a nível de ministério, mas me parece que a partir de outubro está tendo aí uma nova mudança, parece que o comando vai ser repassado ao Estado, então... Só que a gente tem agricultores, não é... Porque as pessoas, quando falam de agricultura, pensam só nesses plantio temporário, hortaliça. Não é. Tem área de fruticultura, tem área de manutenção. Falar, já é meio de 40, eu tenho reunião daqui a pouco. Nós completamos essa discussão do detalhe na próxima reunião. Eu só quero perguntar para você, para o menino aí do entorno, o Zé Giovanni, o próprio Ricardo, que vocês têm dialogado, já teve outros acordos anteriores, nós não consideramos na alocação aquela cota de 10%, de 10 milhões, né, que vocês conversaram durante a reunião, tá certo? O que eu posso fazer é definir um cenário para, no final do período de alocação do ano que vem, ou seja, em maio, para estar numa cota mais alta, fazer uma nova simulação, ou seja, um quarto cenário, considerando esse limite. Eu gostaria que você me informasse agora qual volume que vocês têm que inserir e qual mês são estratificados. Só um instantinho. Qual o volume, né, e qual época que esse volume devia estar lá garantido para eu simular isso aqui, tá ok? Que aí, com isso, obviamente, para manter nesse nível, seria mais a afluência do PIB para esse ano. Pode falar. Pronto, então eu passo para você, então, é melhor, para não se estender aqui. Murilo, beleza, Murilo, então. Eu não sei se eu entendi, Murilo está falando acerca do marco regulatório, né? Eu concordo que essa ideia de 0,75 é muito pouco. Eu não sei se o Murilo está falando acerca do marco regulatório. Você tem foto. Peraí. É o seguinte, Ricardo, o que eu falei é justamente porque a gente vai ter alguns conflitos, entendeu?
e alguma necessidade. Agora, a gente tem uma urgência, que é agora, o que é que a gente vai fazer, o que é que se tem, essas informações que não chegam. Mas para não me alongar, a gente ainda vai ter uma reunião na sexta, eu vou conversar com o Cristiano à parte, e era interessante que eu, você e Edmir, que fazendo parte da coordenação, a gente tivesse uma reunião, nós três, nem que fosse remota, assim, para a gente decidir alguma coisa e apresentar os demais membros do conselho, né? Porque uma coisa que eu achei também aqui, estava olhando nas pessoas que tem, muita gente quer participar do conselho, mas na hora de decidir as coisas não aparece. Aí fica difícil. A gente tem 16 membros. Aí a gente vê alguns buracos aqui, algumas pessoas que poderiam estar aqui não estão. Aí depois fica essa batedeira aí. Então a gente precisa se reunir antes e depois conversar para que na sexta-feira a gente tivesse funcionamento. Aproveitar que Norma está aqui, as outras pessoas, e a gente tentar depois fazer uma reunião da gente para ter uma discussão entre a gente do conselho, para que chegue na sexta a gente não seja tão longo, prolixo como foi hoje, né? Até porque muita gente falou e tem que falar, e é assim mesmo. Isso aí. Então, podemos encerrar então, gente? Por mim, tranquilo. Então, eu agradeço a participação de todos hoje, tá? Desculpe pela prolongação, né, do prazo aí, mas a gente tem outra reunião agora, tem que se virar nos 30 agora para começar outra, tá? Agradece a participação de todos e conta com essa discussão aí nesses dias para dar uma melhor fundamentação para nossas decisões na sexta-feira. E aí vamos ver se a gente começa às 9 em ponto, para a gente render mais, tá ok? Então, até mais. Zé Giovanni quer falar? Não, eu só queria saber o seguinte, essa reunião sexta-feira é para discutir sobre o que mesmo? É o mesmo assunto, é? Não, eu mostrei agora aí 3 cenários, Zé Giovanni. Você chegou a ver? É porque eu tinha saído rapidinho aqui, que chamaram rapidinho e eu perdi. Eu vou te mostrar rapidamente aqui, mas a gente está com um prazo bem avançado, só para você ter uma ideia que interessa bastante a sua posição também, como você já falou anteriormente, tá? Então, nós fizemos aí 3 cenários. Um, que é considerando o volume de água, todos eles consideram o volume de água agora, dia 31 de maio, com 5 hectômetros e meio, 5 milhões e meio que está acumulado hoje lá, tá? E aí nós projetamos que 3 situações. Uma primeira, que nenhuma água vai entrar do piso esse ano. Né? Embora esteja aprovada, não entrou até hoje, pode ser que o Estado não consiga fazer essa água chegar. Então, aí no caso, só seria autorizado 100 litros por segundo em torno, 10 litros por segundo, que é para as captações prioritárias, né, para abastecimento, para dessedimentação humana e animal, certo? Daqueles 100 litros. E nada para jusante, ou seja, esse cenário, se não tiver água do PIS, é zero de liberação a jusante. Tá? A água vai ficar lá mais consumindo para evaporação que essa linha laranja que está aí, ó. Não sei se você está vendo ela. Estou vendo. Aí, o reservatório, em maio do ano que vem, ia estar com 1.250.000 metros cúbicos de água, tá certo? Basicamente, consumir essa evaporação. No cenário 2, a água do PIS, que é de 640 litros por segundo, está aprovada, mas não foi entregue até agora, a gente ia contar com ela da agora para frente, não com toda a água que deixou de entrar, como a gente fez ano passado, mas só com 640 litros por segundo, tá? E aí coincide aqui, ó, vem nessa linha azul, aí depois migra para essa preta aqui, porque a preta está debaixo da azul. Aí em dezembro, não tem mais liberação para jusante, tá certo? A água que entrar em dezembro vai ser também só para uso do entorno, aqueles 10 litros por segundo. E vai terminar o maio do ano que vem com 1,06 hectômetros, com 1 milhão de metros cúbicos. Tá? E o terceiro cenário são 640 litros por segundo de junho desse ano até dezembro, como no cenário 2, só que para o ano que vem, para manter e compensar a evaporação, a liberação para jusante, o uso no entorno, que aí vai ser o uso pleno, 100 litros por segundo no entorno, 661 litros por segundo a jusante e 761 litros jusante, na verdade, né, que é juntando montante com jusante, e mais evaporação. Aí o reservatório estaria no cenário 3 com um volume final de 0,81, mas só que continuamente ia estar entrando água do PISF, entendeu? Só que a cota é contida lá embaixo, tá? Longe da captação, tá? Na cota de acima de 391,30, né? Com menos de hectômetro lá, tá? E o pessoal falou, e a gente conversou hoje ao longo da reunião,
Você tinha falado aí de um acordo anterior de 10 milhões de metros cúbicos. Foi. Depois, 10% do reservatório com a capacidade de 70 seria 7 hectômetros, ou 10% com 60 hectômetros, que seria 6%, que é o que a gente tentou chegar agora esse ano, né? Em acordo aí com o Consul, tá certo? Aí a ideia é tentar fazer um quarto cenário, considerando que no final do maio do ano que vem, esse não está feito ainda para mostrar, que teria pelo menos 6 ou 7 hectômetros aí. Aí esse volume, vocês vão discutir de hoje até sexta-feira, para a gente voltar a bater o martelo na sexta-feira a respeito de qual a estratégia que vai ser colocada aí no termo de alocação de água para o próximo ano. Tá ok? Certo. Okay. Aí, com isso, nós estamos encerrando a reunião, eu tenho que ir outra daqui a pouquinho. Tá joia? Tá ok, tá joia. Então, beleza, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos. Está muito avançado o horário e a gente tem que encerrar por hoje, tá bom? E aí, repasse e discute aí bastante entre vocês. Boa tarde, estou encerrando a gravação agora.